Olá, está começando aqui mais um painel regional. Você sempre com a gente, neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo, personalidades da região e expressões aqui da nossa cidade, do país, passam aqui pelas bancadas do painel diariamente, como você nos acompanha, para debater, para discutir, aprofundar os assuntos mais interessantes, né, a pauta do dia aqui na Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também. Sempre o telefone aberto aqui da nossa produção para você entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, o seu comentário, o seu questionamento aqui aos nossos convidados, 30 14 52 81, ligue para cá, participe com a gente. E pelas redes sociais também à sua disposição, para a sua mensagem, facebook.com/Painel Regional TV. Como sempre, a gente inicia aqui pela esquerda, né, anunciando e apresentando aqui os companheiros de bancada dessa edição do Painel Regional. O vereador Pedro Gouveia, do PMDB de São Vicente, está com a gente mais uma vez. Ao lado dele, o nosso Manuel Rogério, advogado e comentarista habitual aqui do painel. E aqui à minha direita, o companheiro jornalista Marcos Santana, que é o editor adjunto do Jornal da Orla. Por falar em jornal, não é? Sempre a gente apresenta aqui na sequência, na abertura, as manchetes dos jornais aqui parceiros do painel regional. Nesta quinta-feira, circula aqui por toda a região metropolitana o Diário do Litoral, o DL que traz aqui na capa, Câmara Federal aprova reajuste igual para todas as aposentadorias. Né? O assunto está ficando complexo, as pessoas em geral conversam com a gente na rua. Ontem, aqui na saída do programa, passou aqui o Pedro Gouveia, o Manuel Rogério, a saída do programa aqui, ao lado do Cassione, do Banha, do Heraldo, ganha aqui também o Marcos Santana, o DL de hoje, não é? Algumas pessoas pararam a gente ali na porta da TV para dizer exatamente, ninguém está entendendo mais nada, está todo mundo confuso com essa questão da aposentadoria. E do mesmo grupo de comunicação do Diário do Litoral, aqui o Gazeta de São Paulo, circula pela nossa região, por todo o estado, deixa eu centralizar aqui, da prisão, Marcelo Odebrecht determina, dá para focar de novo, né? Destruição de e-mail, tá certo? Polícia Federal prendeu segunda-feira o bilhete do presidente da Odebrecht, onde ele escrevia destruir e-mail sondas. Muito bem. Pedro Gouveia, por favor, o Gazeta, Manuel Rogério e também aqui o nosso Marcos Santana recebendo o Gazeta de São Paulo desta quinta-feira. E a gente já aproveita para agradecer e cumprimentar aqui os companheiros de bancada. Vereador Pedro Gouveia, obrigado por estar conosco. Tudo bem, vereador? Tudo ótimo, Boturão, obrigado mais uma vez pelo convite. Né? Quero cumprimentar também aqui os nossos colegas de mesa, a você que nos assiste também. Sempre é um prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso receber, como sempre aqui o nosso Manuel Rogério, comentarista nosso habitual aqui do painel regional, não é? Tudo bem, não é, Rogério? Tudo bem, Boturão. Quero deixar meu boa tarde ao Santana, a Ione, ao nosso vereador aqui Pedro, a você e especialmente aos nossos telespectadores. Muito bem. E o Marcos Santana, mais uma vez com a gente também, editor adjunto do Jornal da Hora, participando do painel. Tudo bem, né, Santana? Tudo bem. É um privilégio participar do programa. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo e boa noite a quem nos acompanha pela reprise na TV Santa Cecília. Verdade. Uma boa noite a todos que estão aí. Como diz o Mantovani, se você olhar pela janela, se estiver de tarde, um abraço, boa tarde para você. Se você olhar pela janela e estiver à noite, um abraço também, boa noite para você da reprise aqui do painel regional. Para você que está no ao vivo, 30 14 52 81, ligue para a gente, participe conosco aqui com a sua pergunta, com a sua opinião. Pelas redes sociais, a gente repete sempre, facebook.com/Painel Regional TV para a sua mensagem. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica no ícone do painel regional, acompanha a gente em tempo real. Programa encerrado, você pode rever os melhores trechos ou o programa por inteiro através do YouTube. Quem acompanha sempre a sua participação e a nossa produção aqui é a atenta, né? Ione Furukawa. Tudo bem, né, Ione? Olá, boa tarde, Boturão. Boa tarde, doutor Rogério, vereador. Ao Santana, você aí de casa que está nos acompanhando nesta tarde. O Facebook aqui já está logado esperando a sua participação com a gente, com dúvidas, perguntas, sugestões, críticas. A nossa bancada do painel regional é democrática. A nossa produção também está te esperando através do telefone. E hoje, além da sua interação, nós temos um vídeo gravado em São Vicente sobre as pessoas que estão reclamando ou falando bem do VLT. Muito bem, VLT andou, não é, finalmente, de uma cidade a outra, saiu aqui da Francisco Glicério, em São Vicente, e foi parar lá na estação Mascarenhas, né? Mascarenhas, São Francisco Glicério em Santos, estação Mascarenhas em São Vicente, aí com o governador Alckmin, com o vice Márcio França,
Paulo Alexandre, prefeito de Santos, e o Billy, prefeito de São Vicente, mais uma série de pessoas a bordo. Você estava a bordo também? Estava lá, fui participar desse momento importante aí. Não Então, tão histórico, né? Mas importante. É verdade. Vamos ver então o que o pessoal está achando dessa novidade aí, né, Ione? Exatamente. Nas ruas de São Vicente tem muita gente falando bem do VLT, mas também tem gente insatisfeita. Já o mês passado, eu e uma amiga fizemos assim um passeio no VLT, assim, achamos assim muito bom, e a ida e a volta. E eu acredito que assim a população vai preservar e vai gostar do passeio. Com certeza, com certeza. Vai desafogar muita coisa. Somente que o meu trabalho fica em frente ao VLT e eu moro em frente ao VLT, né? Então o carro já vai sair da rua. O meu carro, pelo menos, vai sair da rua. Para mim, a minha rua, eles arrebentaram todinho. Eu quero ver se eles vão arrumar ela. Isso é que eu quero ver. Ali na José Adorno. Você já foi ali? Esburacaram a rua toda, só remendado. Fizeram que nem isso aí, ó. Isso aí já fizeram umas 10 vezes só num ano já foi arrumado 10 vezes. É sempre assim. Muito bem, está aí a opinião de algumas pessoas ouvidas aí pela equipe do painel regional, não é? E, claro, algumas pessoas criticam por um lado, outras elogiam por outro, né? Por enquanto ninguém sabe exatamente se o VLT vai funcionar como dizem que vai funcionar ou não, né? O que a gente tem de real é que os trens estão aí, os trilhos também, e o VLT andou de uma cidade a outra na última terça-feira aí com o governador, e como eu disse há pouco. E o Pedro Gouveia estava a bordo, né? O que a gente pode avaliar com relação a isso, né? Eu entendo que o VLT será extremamente importante para toda a nossa região, principalmente agora com esse primeiro trecho, né, Santos São Vicente. Eu entendo que é necessário que a gente amplie as linhas, que a gente consiga estender isso para outras cidades, não esquecendo que essa primeira fase ainda existem outras 2 fases, né? Uma em Santos e uma outra fase que seria até Samaritá, até a área continental de São Vicente. Num total de 15 estações, né, nesse primeiro momento, entre Santos e São Vicente. Vai aliviar muito o trânsito, será um modal bastante interessante, mas é necessário que a gente consiga ainda fazer com que haja, junto ao VLT, algumas outras ações com o transporte para poder fazer com que as pessoas tenham aí uma facilidade em cima do VLT. Caso contrário, o VLT vai acabar não sendo utilizado da forma como deveria. Vai ter uma subutilização, essa é uma preocupação. Muito bem. Marcos Santana, Manuel Rogério, à vontade aí para falar um pouquinho sobre esse assunto aí. Bom, é evidente que a gente tem que comemorar o início do funcionamento de uma obra que prioriza o transporte coletivo. Mas também a gente não pode imaginar de que vai ser a salvação da lavoura, de que vai ser a solução completa do problema da mobilidade urbana na cidade, né? Se pararmos para analisar, o alcance do VLT, o atendimento do VLT é muito limitado. Precisamos de muitas outras ações, muitas outras alternativas, investimentos no transporte coletivo, por exemplo, no sistema de baldeação, né, a integração do VLT com o transporte coletivo por ônibus, né? Podemos também pensar na questão outro projeto, uma outra alternativa muito importante, muito interessante, que é até proposta pelo prefeito de Praia Grande, o Mourão, que é o VLP, Veículo Leve sobre Pneus, que tem um custo mais barato e a velocidade de implantação é muito maior e acho que isso daí também vai aumentar a oferta de transporte coletivo para as pessoas. Eu acho que o gestor público, quando fala em mobilidade urbana, investimento no transporte coletivo, ele tem que pensar na oferta de um serviço de qualidade, que ofereça conforto, segurança, um bom custo e que melhore a vida das pessoas. Muito bem. Manuel Rogério. Bom, primeiramente queria parabenizar o seu programa, doutor, pelo papel democrático, imparcial.
esse pessoal que vai às ruas saber a opinião da população, você veja que tem opiniões favoráveis e opiniões contrárias. Então não é um programa que você, que a gente chama aquele chapa branca, que só para alisar. Ele vai mostrar o que o povo está pensando e aqui vai colocar isso em discussão e nós vamos debater. Uns são a favor, outros são contra. Eu particularmente, a respeito do VLT, eu tenho muitas dúvidas e não acredito que isso vá surtir algum resultado para o transporte público aqui em Santos. Eu confesso, faço a meia-culpa aqui, que eu não consegui avaliar ainda em questão São Vicente e outras cidades, mas aqui para Santos eu não vejo grandes melhoras, pelo contrário, eu vejo piorar o trânsito de Santos, o modelo que ele foi aplicado aqui, o modelo de construção. Agora, o tempo é senhor, o tempo é inexorável, o tempo ele é a razão do mundo. Ele vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Vamos esperar. Muito bem. O Pedro Gouveia, sai lá da Ponte dos Barreiros, né? Vem para Santos, deve acabar lá na estação do Valongo. Em termos de mobilidade urbana, pensando só em São Vicente, o que não se faz mais hoje em dia, não se pode fazer mais hoje em dia, porque nós estamos uma cidade com as cidades todas conurbadas, interligadas, enfim, tem que ter um raciocínio metropolitano. Mas pensando só em São Vicente, o Rogério fez a avaliação daquele morador do Santista que conhece aqui a cidade, enfim. O vicentino que conhece bem São Vicente, como é o teu caso aqui, não é? Essa linha é a única linha? Vão ter outras linhas lá em São Vicente? Como é que está programado então, lá? Ela tem uma outra fase, uma segunda fase para São Vicente, que é a que primeiro terminar, né? Porque nós paramos ali na Mascarenhas, aí agora tem que ir até a Ponte dos Barreiros. Ah, é verdade. Então tem mais essa fase que será concluída. E aí tem uma terceira fase para São Vicente, que seria até o Samaritá. Eu acredito que quando nós conseguirmos levar para a área continental o VLT, será muito melhor. Essa é a nossa pretensão, esse é o nosso pedido, nós temos insistido nisso. Agora o VLT, ele com certeza trará um resultado significativo para São Vicente na questão do transporte. Mas como o Marco falou, a gente precisa entender que se não houver essa integração com os outros meios de transporte, de nada vai adiantar. Porque o VLT, ele vai naquela linha e pronto, ele não chega nos bairros. A gente precisa, então, fazer com que haja ali uma integração com o transporte hoje, das lotações, o transporte alternativo em São Vicente, com os ônibus. Isso, na tua visão, é uma coisa fácil de se fazer? Há uma complicação sempre disso? Tem... Como é que você visualiza isso aí? Sempre que existem, né, interesses em jogo, a gente acaba sabendo que é difícil uma conversa, é difícil chegar num denominador comum agradando a todos. Prova disso é o que nós vimos, né? As pessoas dando a sua opinião em relação ao VLT. Alguns são favoráveis, outros contra. Fazer essa integração é o caminho do sucesso para o VLT. Se não fizer isso, tenho certeza que a gente terá muitos problemas e o VLT vai ficar subutilizado não só em São Vicente, mas na cidade de Santos também. Boturão, o Rogério observou muito bem de que o VLT, se a pessoa esperar que o VLT vai resolver a questão do transporte coletivo em Santos, ela está enganada, porque isso na verdade não vai acontecer realmente, porque o VLT ele tem um caráter mais metropolitano de atender grandes distâncias, no caso de Barreiros até o Valongo em Santos, né? Agora, para o usuário do transporte coletivo conseguir sentir alguma melhora no serviço que é prestado a ele em Santos, a gente só vai conseguir isso aí quando tiver a devida integração do sistema em si, permitindo o baldeamento, né? A pessoa pegar vários ônibus pagando uma mesma passagem, né? Isso aí vai incentivar a pessoa a deixar o carro na garagem e pegar o transporte coletivo. Outro incentivo que deve ser dado também é o sistema dos seletivos em Santos, né? Que na verdade é um sistema até eficiente, por um valor de tarifa razoável, porque oferece um serviço diferente, né? Para as pessoas, só que ainda ele está pouco utilizado. Na verdade, ele tem uma demanda muito maior do que a capacidade que a empresa tem de oferecer. Então, ele tem que ser ampliado. Muito bem. Só lembrando que... Diga, Rogério. Não, eu quero te fazer uma pergunta para depois eu comentar, Boturão. Desde quando que eu quero que você fale, porque você tem maior credibilidade, você é um jornalista, você atua aqui faz tempo. Então, eu quero saber o seguinte, desde quando se fala em VLT?
faz tempo, viu? Quanto tempo? 20 anos. 2 décadas ou mais, sei lá. Tá, então tudo bem, 2 décadas. Talvez isso. Agora eu vou falar, o nosso outro jornalista aqui, o Marcos Santana. Não adianta o VLT isoladamente, tem que ter uma integração de vários outros segmentos do transporte urbano que tenha que ir junto com o VLT para que ele surta um resultado. Aí é que está a minha dúvida. Se foi implantado o VLT, por que já concomitantemente não veio todo esse outro conjunto de ações de transporte urbano para ser inaugurado tudo de uma forma só, tudo de um tempo só? Se isso vem sendo implantado, estudado, projetado há 20 anos. É essa que é a questão. E isso não seria nenhuma novidade, porque qualquer lugar do mundo que você vá, qualquer lugar, é melhor. Se você tiver uma facilidade com a língua, se você tiver uma facilidade de entendimento no país que você está, é melhor você utilizar do transporte urbano, não tem dúvida, do que você pegar táxi ou de que você alugar um carro. Primeiro, porque é difícil estacionar. Na Europa, por exemplo, é difícil estacionar. Segundo, o táxi em euro é mais caro. E sendo que o transporte urbano é um ligado com o outro. Ele te deixa, uma estação te deixa que a outra já está do lado, que a outra já está aqui. Então, é só você entender aquela sistemática. Se você tiver uma facilidade de entendimento naquela língua, você, com certeza, você vai utilizar o transporte urbano. É isso que a gente espera aqui. Agora, um transporte urbano que vá num lugar e te largue ali, e dali aquele usuário não tenha que andar muito, se distanciar, porque, mas andar é bom, mas num dia de chuva, aquele dia de chuva, ele carregando o compra, tudo tem que facilitar. Para quê? Para que a pessoa se sinta incentivada a deixar o carro em casa, igual essa senhora falou, deixa o carro em casa porque vai estar na minha porta. Aí sim, para ela serviu o transporte, mas tem que servir para todos. O transporte urbano Se eu não estou enganado, a previsão, né, Pedro Gouveia, final de 16, né? Final 16, funcionamento as 3 fases, né? De Valongo a Barreiros. Valongo a Barreiros. Tá certo. E aí, como diz o Manuel Rogério, o Santana também lembra dessa questão, isso caberia aí à prefeitura fazer, né? Sim, a prefeitura precisa, né, chamar as partes interessadas aí para poder fazer isso. Cada um dos municípios aí tem os seus transportes, tem que chamar, fazer uma conversa e que haja essa integração não só com o sistema, mas também, como foi colocado, de um bilhete único. É necessário fazer isso, se discute muito isso, fala muito sobre isso, mas a gente não viu até agora algo que de verdade venha acontecer, que vá acontecer, algo, olha, ficou decidido que nós estaremos agindo dessa forma, com o transporte integrado, com bilhete único, a gente não vê uma ação concreta. Precisa que haja essa conversa entre as prefeituras e os transportes envolvidos para que a gente consiga um resultado positivo. É verdade, faltam muitos detalhes aí para a gente ter aí uma definição concreta de como é que vai ser o funcionamento, né, na prática do VLT depois que ele realmente estiver pronto e se essa previsão, na verdade, for concluída, né, for realmente respeitado o prazo para final de 16. A gente espera que sim. Não sei se a Ione já tem alguma participação aí para a gente já, né, Ione? Temos sim. A Joana do Biteiro, ela pergunta: vereador, o VLT vai desafogar um pouco o trânsito nas cidades de Santos e São Vicente, mas não em todos os pontos. Pela demora de quase 20 anos, deveria ser algo realmente revolucionário. E por que demorou tanto assim? Deveria de ter um planejamento, né? Com esse tempo todo aí que se expectou o VLT, como foi falado, né? Era necessário que houvesse esse planejamento. Mas não falou muito, né? O importante, eu acho, hoje está saindo o VLT. A gente agora precisa cobrar que essas ações venham, né, facilitar o uso do transporte, do VLT, para que a gente não tenha um transporte também, um investimento como esse investimento que foi feito, fique parado, fique perdido. A gente tem que cobrar. Eu entendo que é um transporte de qualidade, é um transporte que com certeza trará muitos benefícios, mas é necessário que hoje todo mundo haja de uma maneira rápida por conta de não ter feito até hoje esse planejamento. A gente precisa entender isso e chamar todo mundo para conversar. E já está aí o VLT.
O VLT já está pronto para o funcionamento. Em São Vicente não houve nenhum problema com o Ministério Público, do Meio Ambiente, nada disso. Aqui em Santos ainda houve essa questão, né, do ainda Ministério continua. Público, e isso tudo acaba atrasando mais ainda, demorando mais ainda, e esses investimentos, né, a cada momento que se paralisa, você tem uma perda aí significativa. Então, São Vicente nós não tivemos. Me preocupa muito a manutenção da área. Antes de ontem, né, quando nós fizemos esse percurso com o VLT, a gente percebe visivelmente na área de São Vicente muito mato já no entorno do VLT, muito entulho. Isso tudo acaba não colaborando também para que as pessoas se sintam motivadas a utilizar esse transporte. Essa manutenção é atribuição da prefeitura, né? É atribuição da prefeitura. Atribuição da prefeitura. A prefeitura deveria fazer, não fez? É isso? Não tem feito. Não tem feito. Não tem feito. Em lugar nenhum, e no VLT é um dos locais aí que a gente hoje chama atenção por conta disso. Porque as pessoas vão ter que se sentir motivadas para deixar o seu carro em casa para poder trocar por um outro meio de transporte. Ou seja, o VLT está aí. O VLT tem o conforto, tem a segurança. Agora, as pessoas precisam, se elas começam para utilizar o VLT, ter que ficar esbarrando em lixo, em mato, em entulho, é algo que desanima qualquer pessoa a fazer uso desse transporte. A gente tem que sair para o nosso intervalo, né? Só lembrando um assunto importante para debater no segundo bloco, essa paralisação, essa greve dos professores, né? Verdade. Da rede municipal de São Vicente, problema complicadíssimo que está ocorrendo lá na cidade de São Vicente. E vamos discutir, debater um pouquinho aqui, aproveitar as informações do Pedro Gouveia, na sequência aqui com o Rogério e com o Santana também. Só lembrando aqui uma informação da Prefeitura de Santos, nesse caso, encerrando as festividades do mês do meio ambiente, Jardim Botânico Chico Mendes, que fica lá na Rua João Fracaroli, sem número, o Bom Retiro, inaugura neste domingo, agora, dia 28, uma série de melhorias e novidades. Entre os destaques está o complexo arquitetônico formado pelo Cubo Cultural e também a Torre de Observação de Aves. Um break, já a gente volta. O Heraldo, mas não está nem pronto isso aí, eu já vem entrar. Eu falei, mas é lógico, as pessoas precisam se planejar, guardando dinheiro para poder. De volta aqui o painel regional, segundo bloco, conversando e recebendo prazer aqui Pedro Gouveia, vereador do PMDB de São Vicente, nosso Manuel Rogério e o Marco Santana, né, dois comentaristas habituais aqui do painel regional. E você participando sempre conosco, 3014-5281, ligue para a gente e envie sua mensagem pelo facebook.com/painel regional TV. E a gente tem mais algumas participações em cima ainda da questão do VLT, é isso, Ione? Temos sim. A pergunta é do Uriel Vilas Boas. Ele diz: o vai levar tempo, conhecido como VLT, é uma tremenda enganação e solucionará o problema de quem? De Santos, o Rogério já se posicionou achando que isso não vai funcionar, né? O Santana deu aí alguns argumentos que pode ser que a coisa caminhe bem. E em São Vicente, Pedro Gouveia acredita que vai ser desde razoável, que haja, né, essa integração, né? Havendo essa integração, tenho certeza que vai ser benéfico. O grande problema é que se gerou uma expectativa muito grande em cima do VLT, achando que ia ser o milagre, né? Que ia solucionar todos os problemas. Se fosse um grande metrô de São Paulo, que ia cortar a cidade inteira, mas na verdade não. O VLT é mais um mecanismo, mais uma ferramenta nessa grande equação que é o transporte coletivo urbano, né? Então tem que ter uma série de soluções aliadas ao VLT. Eu citei aqui a possibilidade de implantar o VLP, né? Um modal mais barato, a integração das linhas em Santos, o transporte coletivo e os seletivos. Quer dizer, a solução só vai ser resolvida, só vai ser conseguida através da integração de uma série de ações paralelas, não apostar todas as fichas apenas no VLT. Nós trouxemos aqui para a discussão exemplos de fora do Brasil, tanto a Europa como os Estados Unidos, mas especificamente no Brasil, a cultura do brasileiro, o transporte coletivo, não é para a classe privilegiada, é um transporte para a massa. Sendo um transporte para a massa, ele vai ter que ter um custo, obedecer o que diz a Constituição, a tarifa tem que ser módica, ele vai ter que ter um custo muito baixo. Por quê?
quando se fala acima de R$3, a gente pode até pensar isoladamente R$3 não seria uma coisa, algo muito caro, mas num orçamento familiar, quando a maioria dos brasileiros vive com salário mínimo, isso pesa muito, Boturão. Até porque você não pega uma condução, você pega 2, 3, às vezes até 4 por dia. Então, essa questão da tarifa vai influenciar muito para dizer se o VLT vai dar certo ou não, em razão do rendimento do brasileiro, que é um rendimento, ainda mais aqui do pessoal da Baixada, que está muito aquém do que precisa-se para se viver. Está bem abaixo da realidade ou nos patamar do salário mínimo, que é uma ilusão esse salário mínimo imposto aqui para o brasileiro. E foi anunciado ontem, né, Pedro Gouveia? R$3,60 o bilhete, né? Isso, e... R$3,80 o integrado. O integrado, né? Já com as linhas de ônibus, enfim. Bom, isso evidentemente a gente está colocando aqui, tem que haver essa integração, senão o VLT não vai servir para grande coisa, né? Mais alguém falando do VLT, Ione? Temos sim. O Fernando Araújo ele faz um apanhado geral. Eu acho que logo que tivermos VLT, o aeroporto de Itanhaém, o aeroporto do Guarujá, o viaduto na entrada da cidade, o outro acesso para o porto, o túnel para a Zona Noroeste, o túnel Santos-Guarujá, o Hospital dos Estivadores, a Ponte Pêncil, o teleférico nos morros, as areias de volta para a Ponta Praia, enfim, uma infinidade de coisas ele colocou. Ele diz, entre outras coisinhas, a Baixada vai ficar boa. Tudo facinho, de acordo com as promessas. Difícil mesmo vai ser reciclar todas as placas de vende-se dos imóveis da Baixada, se todos forem realmente vendidos. Vocês não acham? Tá cético, bastante cético. Eu até dou razão a ele, né? Tem gente que para a gente na rua e fala assim, olha, VLT não existe, não vai virar nada. Eu falo, mas os trens estão aí, os trilhos estão aí, a obra, mas os caras não acreditam que isso vai virar, que o trem vai andar, essa coisa toda. O pessoal está certo que obras assim importantes para a Baixada Santista, há muito tempo a gente não vê, né? Com certeza, eu sou mais otimista do que o Fernando. eu vejo que a gente tem algumas conquistas importantes aí, já alcançadas, agora temos muitas outras conquistas aí para alcançar. Precisamos continuar cobrando, precisamos continuar trabalhando para alcançá-las e a gente, enfim, ter algumas dessas questões resolvidas aí para toda a nossa região. Mais alguma coisa? Diga, Rogério. Eu vou falar aqui, eu sou mais centrado em Santos. Peço até desculpa, porque para participar de um programa regional, teria que estar mais inteirado das questões. Mas São Vicente, eu ouço alguma coisa, principalmente daqueles que estão à frente. Pedro Gouveia, eu acho que dos vereadores que eu vi lá, que eu ouço falar, a gente conhece daqueles que a gente ouve falar. É Paulinho Alfaiate, Pedro Gouveia, eu não consigo me lembrar de outros nomes. Mas eu vejo São Vicente especificamente, estão falando de transporte público, eu vejo São Vicente com um grande problema. Eu vejo São Vicente atravessando uma série de dificuldades, eu queria saber se é falta de dinheiro, o que está acontecendo. Eu não sei se vocês já leram aquele livro Vivo Brasileiro, que fala da história por trás da história. Ele cita até uma passagem importante, que é a rainha fala para o Civil Secretary, que é o serviço secreto inglês, ela fala do it, ou quer dizer faça, que é quando ele faz uma alusão daquela que a princesa, da morte da princesa Diane, porque ela era uma vergonha para o governo, para a monarquia inglesa, uma princesa anglo-saxã se juntando com o muçulmano, então tinha toda essa história. Então é aquilo que a gente não vê, a história por trás da história. Esse livro ele cita inclusive como é que foi a derrota do Brasil na França, o que aconteceu com o Ronaldinho Fenômeno. Eu queria saber, há uma história por trás da história em São Vicente? Porque eu não entendo, as coisas não acontecem, não vem dinheiro para São Vicente cada vez está deteriorando mais. Eu conheço você, Paulo Alfaiate, 2 vereadores lá, conheço o prefeito. Eu vejo as pessoas com vontade de fazer alguma coisa, mas uma certa dificuldade, porque sem dinheiro não se faz nada. Você poderia falar alguma coisa de São Vicente em relação a isso? Veja, eu acredito que tem as histórias que cada um acaba criando para si mesmo, né? Eu vejo que hoje o atual governo criou uma grande história em cima de uma história que
acaba fazendo com que ele se comprometa e não cumpra aquilo tudo que ele prometeu durante a campanha. Ganhou a campanha, tirou, né, conseguiu derrotar o governo, mas não fez absolutamente nada, muito pelo contrário. Hoje as escolas estão fechando, as creches estão fechando, os equipamentos de saúde hoje estão deteriorados. A gente tem um hospital no Maitá com 40 leitos fechados, a gente vê a cidade suja, a gente está aí à porta de um TAC, né, que o prefeito assinou, sobre a questão do transbordo do lixo, e até hoje não moveu 1 quilo de lixo da área do transbordo e nem do lixão. Destruiu um parque ambiental, fazendo com que ele voltasse a ser um lixão. Ou seja, essa é a história. A história que ele criou, uma história que ele disse que existe e não conseguiu cumpri-la, não conseguiu fazer com que as coisas acontecessem na cidade. A gente tem um orçamento de 956 milhões por ano, a gente sabe que o orçamento é para o ano. No primeiro ano de governo, ainda ele trabalhou em cima do orçamento que o governo passado criou. Mas a partir do segundo e do terceiro ano, é um orçamento que ele criou, através da LDO, através de todo o planejamento que o seu governo deveria de estar fazendo. Hoje, a gente vê as coisas básicas da cidade não funcionando mais. A gente vai comentar a respeito da greve. Os funcionários terceirizados das creches, Secofs, escolas, estão todos paralisando por conta de falta de pagamento. São 3 meses de atraso de pagamento, em alguns casos, 2 em outros. Então, isso tudo é uma grande história que está sendo construída pelo atual governo, uma história negativa para São Vicente. Nós avançamos de 5 creches para 80 creches até o ano de 2012. Não vimos mais nada acontecer, a gente está vendo um retrocesso na cidade de São Vicente, onde os equipamentos estão fechando, onde os serviços estão ficando cada vez mais caóticos, onde a gente não consegue ver as coisas evoluírem na cidade de São Vicente. Isso tudo nos choca. Essa paralisação dos funcionários, eu falei dos professores no final do bloco anterior, corrigindo, são os funcionários da área da educação, os terceirizados principalmente. Isso, merendeiras, pode as causar creches. Encerramento, fechamento de creches? Já estão fechando? Já tem creche que já parou a atividade. Agora foi anunciado... Já não são mais 80 funcionando. Já não são mais 80 creches funcionando. Essas crianças, obviamente, que as suas mães, elas têm o seu trabalho, seus pais. Essas crianças dentro das creches acabava dando uma tranquilidade social para as famílias. Hoje já são algumas creches que estão fechando. Agora foi anunciado ontem que algumas escolas também pararam o seu funcionamento, até que seja equacionada a questão do pagamento. O prefeito não dá data, ele quer fazer uma data que eles não concordam. O sindicato vai se reunir hoje à noite para poder decidir sobre a paralisação maior do funcionamento das creches, das escolas, porque é um absurdo, esse tipo de coisa não dá. O salário a pessoa precisa receber em dia. Os cargos comissionados estão 2 meses sem receber. Ou seja, a gente percebe os funcionários da Codesab, os funcionários da prefeitura com vale alimentação em atraso. Toda hora atrasa. Chega agora final do mês, o funcionário não sabe se vai receber. Se perguntar hoje na prefeitura se cai o pagamento na sexta-feira, não vão saber dizer. Vão falar que não sabe. Ou seja, não há um planejamento. Agora, o orçamento da prefeitura existe. São 950 milhões de orçamento e o prefeito tem que trabalhar em cima disso. Mas esses 950 milhões existe? Ou a gente usa um jargão que fala, pisou na mangueira, ou seja, você não dá passagem daquela via que está indo o dinheiro. Então, pisaram na mangueira da prefeitura, não está entrando dinheiro na prefeitura. Eu, há 15 anos atrás, salvo engano, eu atuei na Procuradoria Fiscal do município de São Vicente, e já tinha muitos problemas. Eu lembro que era pilhas e pilhas de processo. Já tinha muito problema de execução fiscal, de pagamento de IPTU. Então, você já tem um histórico de falta de receita por pagamentos de tributos. O dinheiro que deve vir é dinheiro de fora, dinheiro do governo estadual e do governo federal. Pisaram na mangueira da prefeitura? Então, o que acontece é o seguinte, nós vivemos hoje um momento em que a economia está embicando. Então, o governo federal diminui os repasses, o governo do estado diminui os repasses, mas você tem que estar preparado para isso. O pagamento do funcionalismo, o custeio da máquina, não pode estar vinculado aos orçamentos de recursos que vêm do governo federal e do governo estadual. Isso é para obra de infraestrutura do município, obras estruturais, ou alguns programas específicos, mas não reduz os repasses da área da educação, do Fundeb, etc., das questões de saúde. Isso não diminui. Conforme você atende, você recebe. O que está acontecendo é que a prefeitura está perdendo muito recurso
que era para poder, que ela poderia estar recebendo, como nós já em outros programas, em outras vezes já nos pronunciamos, deixou de receber 24 milhões do DAD nos últimos 3 anos, são 8 milhões por ano. Deixou de receber 3 anos, 24 milhões. Se a economia está apertada, se o orçamento está apertado, você não pode se dar o luxo a perder esses recursos. O ano passado deixou de receber 6 milhões na área da saúde do governo do estado por falta de prestação de contas. Isso não dá para aceitar. Um prefeito que não faz prestação de contas deixa de receber um recurso importante para a área da saúde. E aí depois esses problemas todos acabam apontando para o munícipe. Ele que vai lá na saúde, precisa pegar um remédio, não tem um remédio, falta medicamento básico hoje. Falta hoje muitos medicamentos para o médico fazer questões básicas de atendimento, curativos, são coisas que não dá para aceitar. A gente vai nos equipamentos de saúde conversar com os profissionais, todos eles estão desesperados. Salário de médico atrasa, erra pagamento de não sei quem. Então é um desgoverno que acaba propiciando para que esses problemas aconteçam. Agora, a questão do orçamento é uma questão histórica na cidade de São Vicente. É um orçamento apertado. Você tem que usar a criatividade, o planejamento, uma boa gestão para conseguir eliminar esses problemas e superar essas dificuldades que existem em todas as prefeituras. A questão, só completando, a questão até é da inadimplência, né, em São Vicente. Realmente, isso também é algo que é histórico. Não deixaram hoje de estar todo mês pagando o seu IPTU. Historicamente, 35% de inadimplentes por ano dos IPTUs, dos impostos da cidade. Então, você viveu isso, teve a oportunidade e hoje é a mesma coisa. Os mesmos problemas que existiam lá atrás existem hoje. Diga, Santana. Bom, não é novidade para ninguém, já falamos várias vezes aqui que, na verdade, a eleição do atual prefeito, na verdade, foi mais uma derrota do grupo político liderado pelo Márcio França do que uma vitória em si do prefeito Billy, todos os méritos que ele possa ter. Foi mais uma demonstração de uma insatisfação da maioria da população com o grupo político que vinha governando a cidade há 16 anos, né? 16 anos. Então, a população queria muito mais, então depositou o seu voto de confiança no Billy, acreditando que ele ia promover as mudanças necessárias, acabar com uma série de vícios que vinha enfrentando na gestão municipal, e depositou esse voto de confiança no Billy. Mas há mais de dois anos e mais da metade do mandato do Billy, a população percebeu que o resultado em si foi muito aquém do que ela imaginava, né? O prefeito atual, ele não só demonstrou uma falta de capacidade de fazer o dever de casa, a zeladoria, né? De fazer a manutenção da cidade, de apagar os incêndios diários, mas acho que um erro muito maior, ele deixou de exercer a função de capitão do desenvolvimento econômico da cidade. Ele não propôs alternativas para a cidade poder gerar renda, gerar empregos, para poder dar uma perspectiva melhor para os seus moradores, principalmente os mais jovens, né? Porque hoje uma boa parte da população de São Vicente, entre os mais jovens, já saiu uma estatística sobre isso, que uma parcela significativa dos mais jovens é a geração do nem nem estuda nem trabalha, quer dizer, não tem perspectiva nenhuma em relação ao futuro. Então eu acho que o prefeito, ele ainda tem tempo de começar a reverter esse quadro e promover ações que, para incentivar empresas, incentivar o microempresário, o empreendedor individual a promover o desenvolvimento econômico, assim gerar renda e emprego para a cidade. Porque ele não pode apenas ficar esperando apenas o dinheiro do IPTU para governar a cidade. Ele tem que basear a sua arrecadação mais no ISS, quer dizer, a atividade econômica da cidade, do que apenas na arrecadação do IPTU. Fazemos o segundo intervalo aqui no painel regional e voltamos. Partido. Se o PSDB fechar contigo... Tá doendo? Não tem jeito, né? PSDB. Ou ele fecha com você ou ele sai de partido. Não acredito. Como é que estamos, Ione? Temos perguntinhas, pode mandar. Muito bem, voltamos, terceiro bloco e último, né, nesta edição do painel regional, com o vereador Pedro Gouveia. Gouveia, que é vereador e ex-presidente da Câmara, ex-secretário municipal, é do PMDB de São Vicente, com a gente também o Manuel Rogério, o Marcos Santana. E a Ione vem agora aí com a participação dos nossos telespectadores sempre atentos, não é isso, Ione?
Exatamente. A pergunta é do Custódio Fernandes. Ele diz: vereador, quando vamos de Santos para São Vicente, pelo Itararé, o último ponto é próximo a Freitas Guimarães. Depois desse é a mais de 1 quilômetro de distância. E por que não pôr o ponto novamente em frente ao Pão de Açúcar? Já na passagem de pedestres no centro, na Antônio Emerick, com o presidente Wilson, ninguém respeita. Falta pintura melhor e uma boa sinalização. Sobre o ponto, eu estou fazendo hoje na sessão uma indicação pedindo para que volte esse ponto para frente do Pão de Açúcar. Realmente, muitas pessoas ali estão reclamando e é uma verdade, porque são 5 quadras agora de um ponto para o outro, ficou inviável. Ali é uma área com muitos idosos, então a gente está fazendo a indicação. E sobre essa outra questão da sinalização, a gente pode também, não garanto apresentar hoje na sessão, porque a gente daqui vai direto para a Câmara, mas eu me comprometo de estar apresentando esse pedido à Prefeitura, solicitando a questão da sinalização. Muito bem. Pois não, Ione. O Cláudio da Vila Cascatinha. Vereador Pedro, por que a Caixa de Previdência está se descredenciando de várias clínicas, só restando a Santa Casa para atender o funcionário? Será que teremos que procurar o CREI? Está atrasado? Olha, a Prefeitura não está fazendo os pagamentos aos fornecedores e, obviamente, que eles param de atender. E, recentemente, a Santa Casa também parou de atender por falta de pagamento da Prefeitura. Então, isso é um grande problema que nós temos. Eu estava vindo para cá, eu recebi uma mensagem de um amigo nosso. A mãe dele vai fazer uma cirurgia na segunda-feira e não foi autorizado o procedimento por falta de pagamento da Prefeitura junto ao fornecedor, ao hospital onde que ela estaria fazendo a cirurgia. É muito triste, a gente tem cobrado isso, é algo que não pode a Prefeitura agir dessa forma. Hoje as pessoas elas contam com esse serviço, a vida inteira contribuíram ali o funcionalismo e hoje não podem utilizar dos serviços da Caixa. Antes mesmo até de existir os planos de saúde, já existiam as caixas de assistência do funcionalismo público, né, em vários setores, da União, do Estado, dos municípios, e sempre foi uma instituição forte. É verdade. Sempre foi um atrativo até, porque serviço público nunca foi um atrativo para o cidadão nosso. Você tinha emprego, você tinha perspectiva de estudar, de uma colocação no mercado privado, mas o que atraía as pessoas ao serviço público era justamente a questão de ter uma boa garantia num problema de saúde, como se hoje esses planos de saúde. Agora, não pode copiar o que fazem os planos de saúde, né? Além disso, como o parceiro costuma falar aqui às segundas-feiras, a questão aritmética, né? Na Previdência, a gente paga por 1, por 2, por 10, por 15, sei lá, não pode mais. Agora o máximo é 10, né? Sim. O máximo é 10. E 10 salários. E aí, quando você se aposenta, nunca recebe aquilo proporcional que você pagou. Essa questão da Caixa de São Vicente, ou em qualquer município, é mais ou menos mesmo. Você recolhe tanto do funcionário, né? E aí, cadê Está fazendo alguma coisa aí que uma conta não fecha, né? Uma outra questão em São Vicente lá, que preocupa bastante junto ao funcionalismo, alguns funcionários fizeram um empréstimo consignado e a Prefeitura retém o recurso do funcionário e não está passando para as instituições bancárias. Ou seja, o nome dessas pessoas estão sendo negativados e a Prefeitura segurando o dinheiro. É um absurdo a gente ver o quanto que a Prefeitura não tem feito pelo funcionalismo, sendo que poderia fazer um grande corte, né, nos cargos comissionados e conseguir fazer com que o funcionalismo fosse um pouco mais prestigiado aí por essa administração. O vereador, pelo jeito, isso é uma pedalada ao contrário, uma pedalada fiscal ao contrário. Verdade, né? É verdade. Então, eu acho que os funcionários da Prefeitura têm que acionar judicialmente o prefeito porque estão sendo lesados. Estão fazendo isso. Estão fazendo isso. Estão fazendo. Já tem ações, já tem funcionários que estão procurando seus direitos porque... É uma coisa muito grave isso. É um absurdo. É um absurdo. E aciona a Prefeitura. Aciona a Prefeitura. Porque a Prefeitura que está retendo. Se o prefeito sair, evidentemente que até o prefeito sair, ou se ele for reeleito, ele vai responder 4 anos. Se ele perder na próxima eleição para algum outro candidato, esse outro candidato é que vai assumir essa bucha. Mas é responsabilidade direta dele. Ah, né? É responsabilidade direta dele, como prefeito. Ah, é? Responde como pessoa física. Mesmo fora do cargo, se a ação virar? Mesmo fora. É mesmo? Por isso que eu falo que eu vejo o problema de São Vicente como falta de caixa.
Porque se tem dinheiro, é claro que isso o salário é sagrado, o salário é constitucional, ele é um direito natural do trabalhador. Ele vai primeiro pagar o salário. Pagando o salário vai estar aquele empréstimo consignado. Que aliás, eu sou contra isso aí. Isso é uma forma de endividamento do funcionalismo. Você facilita naquele momento e o funcionário ele não busca outras alternativas de sanear a sua receita mensal e vai naquela que é mais fácil, aquela que ele está iludido, de pegar aquele dinheiro. No momento que ele incorpora aquele dinheiro no seu patrimônio e gasta, mensalmente ele vai ser descontado. Então, vai ser abocanhado no seu próprio salário. Eu falo que é uma falta de caixa porque senão seria apropriação indébita, que é crime, né? Não, mas né? Mas é porque eu não tenho dinheiro. Se Mas tivesse o dinheiro... Ele está descontando o dinheiro do servidor, que era o salário dele. Se ele não tivesse feito o empréstimo, ele teria que pagar 100% daquele salário para o servidor. Sim. Agora, ele está se aproveitando disso para poder fazer caixa. O que acontece é falta de gestão nessa administração. Se ele cortasse lá os cargos comissionados, são 1.300, 1.400 cargos, disse que iria fazer um corte, não diminuiu uma secretaria, não fez uma reforma administrativa, não passou absolutamente nada, a cada hora eles vão colocando mais cargo dentro da prefeitura, não vai ter dinheiro, não tem economia que se renda a tanta irresponsabilidade. Vereador, agora, nesse caso, o senhor está relatando para a gente de que a prefeitura está descontando do funcionário e não está pagando a entidade financeira. Não é o caso de um pedido de impeachment do prefeito, que é uma coisa muito séria isso, né, que o senhor está falando. Sim, é uma questão que nós temos dois caminhos, né? O caminho judicial e o político. No político, na Câmara, hoje nós somos 3 vereadores em oposição. Eu, o vereador Léo e o vereador Perivaldo. Ele tem 12 na base do governo dele. Então fica difícil politicamente a gente fazer alguma coisa. Agora, no caminho judicial, a gente tem travado aí algumas disputas, entrando com as representações e tentando garantir o direito do cidadão, nesse caso do servidor. Pois não, Ione. Mais participações aí com a gente? Temos sim, o Marcos Lemes, do Parque Prainha. Vereador, você está sabendo que a lei do passe livre da MTU não está sendo cumprida para quem mora e estuda na mesma cidade? O que pode ser feito para resolver isso? Não tenho conhecimento, Marcos, até conheço o Marcos, amigo nosso lá do Parque Prainha. Vou estar me inteirando e a gente vai dar um retorno para ele, pode ter certeza aí. Muito bem. Alguém tem essa informação aí? Não, né? Então vamos seguindo em frente, pois não, Ione? O José do Maitá. Vereador, por que você acredita tanto no VLT? Será que até o final do ano já teremos o serviço completo de transporte? Não vai 2015, ter, não vai ter, não terá. E eu acredito que, principalmente para o distrito da área continental, a partir do momento que nós tivermos o avanço, né, e levar até o Samaritá, aí a gente começa a dar um pouco mais de condições aí para que os usuários de lá se beneficiem. Fora isso, a gente vai ficar com a estação dos Barreiros ali vai ser o limite nesse primeiro momento, mas acredito que indo para a área continental, avançando, a gente vai ter um transporte bastante positivo para São Vicente. Nessa terça-feira teve um evento aqui no Mendes Convention Center, um congresso sobre trânsito e transporte, né, Congresso Brasileiro, 20º Congresso Brasileiro de Trânsito e Transporte. O governador esteve aqui, o ministro Kassab também esteve aqui, e tem uma foto lá no VLT, né? O governador está ao centro, ao lado direito do governador, à esquerda, nosso que vem a foto, o prefeito Billy, do outro lado o vice, ex-prefeito de São Vicente, Márcio França. E recentemente, pelos veículos de comunicação, pelos jornais, né? Semana passada, novas trocas de farpas, né? entre os dois, um dando canelada no outro, enfim, o Márcio França dizendo que o prefeito fez absolutamente nada, tem um hospital pronto lá que ele não consegue equipar, o Pedro Gouveia está equipado, ele não consegue abrir, ele não consegue abrir. E fazer funcionar, enfim, e que ele não fez absolutamente nada, além de seguir aquilo que o ex-prefeito Tércio deixou para ele. Daí ele veio de novo dizer que ele sabe que é repetitivo em si, mas o que ele faz nessa sequência do prefeito Tércio é pagar as contas que o Tércio deixou, enfim. E o que eu pergunto é o seguinte, essa queda de braço me parece que não vira nada de positivo para o município, tá certo? Vai haver uma aproximação aí até o final do ano, ou em breve, enfim, para pelo menos se tentar minimizar essa situação complexa que a gente vê em todos os setores em São Vicente. Como é que você pensa, Pedro? Você acompanha aí uma coisa de perto? Eu, assim, de verdade, eu não faço uma expectativa de que o prefeito Billy, ele vá até o governo do estado, que ele procure o governador. Não fez isso até agora, não vai mais fazer.
não é verdade? Agora, não por conta disso, o nosso vice-governador não vai ajudar a cidade de São Vicente. Existe cerca de 30 milhões de recursos, que são recursos de quando ele ainda era deputado federal, prontos para serem utilizados na cidade de São Vicente, com várias obras. Obras do canal, obra das comportas, obra de pavimentação. A pavimentação que está acontecendo no Rio Branco, no Gleba 2, no Parque Continental, no centro. São obras de pavimentação que são feitas por conta desses recursos que o Márcio França trouxe. O AME, que vai ser instalado até o final desse ano no São José, é por conta de investimento do governo do estado. Os viadutos, o próprio VLT, são todas obras do governo do estado e que o vice-governador com certeza vai continuar ajudando São Vicente. Esses dias, até um colega nosso nos parou e falou: poxa, Pedro, eu vi uma manifestação, uma fala do vice-governador, achei bastante interessante, né? Fazendo uma comparação, que se a sua filha casa, talvez não com aquele genro que você mais, né, fica feliz por conta desse casamento, você vai continuar amando sua filha, você vai continuar fazendo de tudo pela sua filha. E ele continuará fazendo por São Vicente sempre que tiver oportunidade, sempre que puder. Prova disso são esses 30 milhões para São Vicente, esses outros investimentos todos do estado que estão acontecendo na cidade. Agora, o prefeito Billy, ele poderia ter um pouco mais, deixar um pouco de lado essas questões pessoais e pensar mais na cidade. Ir até o governo do estado, procurar o vice-governador, colocar para ele os problemas. O Caio França, nosso deputado estadual, quando foi eleito deputado agora, ele mandou um telegrama ao prefeito se colocando à disposição para discutir, para planejar junto, para poder fazer as indicações das emendas dele para a cidade de São Vicente. Até hoje o prefeito não o procurou. Embora ele agora, essa semana foi anunciado que o governo do estado está liberando as emendas para os deputados estaduais, ele está colocando quase que 50% dos recursos das emendas na cidade de São Vicente. Então isso é prova de que as questões políticas, elas não interferem que o nosso grupo político trabalhe em prol de São Vicente. Nós amamos São Vicente, queremos o bem de São Vicente, sonhamos com uma cidade melhor, queremos continuar trabalhando por São Vicente e eu tenho certeza absoluta que esse é o desejo do vice-governador, do deputado estadual, para que a gente possa ter uma cidade aí, né, muito melhor. E não essa cidade que nós vivemos hoje, que mesmo com esses recursos, não consegue dar conta do recado, não consegue fazer sua lição de casa. Pois não, Santana, para a gente... Gostaria de fazer um comentário que eu considero importante. O vereador lembrou aqui que 12 vereadores da Câmara de São Vicente fazem parte do bloco de apoio que dá sustentação ao atual prefeito. Nós criticamos muito aqui o prefeito Billy por suas ações, por suas omissões também. Mas eu acho que ele não pode ser responsabilidade apenas somente ele. Porque se ele tem um bloco de apoio dessa sustentação que está homologando essas ações, acho que a população tem que cobrar também desses vereadores que dão apoio a responsabilidade nesse caos que está em São Vicente. Porque um dos papéis fundamentais do Poder Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo, e é o que parece que não está acontecendo em São Vicente. Muito bem, então vamos chegando ao finalzinho aqui de mais um painel regional, agradecendo aqui ao Pedro Gouveia. Obrigado, vereador, por estar com a gente. Até uma próxima, viu? Obrigado. Obrigado você, Boturão. Um grande abraço a todos, a você que nos assistiu até agora. Manuel Rogério, sempre com a gente aqui. Obrigado por mais uma participação, como o Santana também. A Ione diariamente conosco. E a gente, claro, com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, não é? E a reprise às 8 da noite. Nos finais de semana tem o painel Weekend, sábado, 3 da tarde e domingo, às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.